Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o seu professor, o professor Isaías, e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador, tá bom pessoal? É o curso base, o curso inicial para quem deseja desenvolver a função de eletricista, tá bom, pessoal? Qualquer função que seja na área de eletricista, técnico eletricista, tá? Técnico eletrotécnico, tecnólogo em eletricidade, engenheiro eletricista, tem que passar por esse curso de eletricista instalador. Aqui é a base, aonde nós iremos começar a formação do eletricista, tá bom? E nós estamos aqui na unidade curricular de instalações elétricas. Nós temos as duas unidades curricular. Na playlist 1, nós temos eletricidade geral. E aqui na playlist 2 nós temos instalações elétricas. As duas playlists fazem parte do mesmo curso, o curso eletricista instalador. Eu separo nas duas playlists porque fica muito melhor o entendimento, porque lá em eletricidade geral eu ensino toda a base teórica da eletricidade, tá bom? E aqui em instalações elétricas é um pouco mais voltado para a parte dos equipamentos, a parte um pouco mais prática, o funcionamento e a instalação, a ligação elétrica dos equipamentos. Mas as duas playlists, tá? As duas unidades curriculares se complementam. Para você se formar eletricista instalador, 50% do conhecimento necessário está em eletricidade geral, os outros 50% necessários estão aqui em instalações elétricas. Se você fizer somente uma das modalidades, uma das playlists, estudar apenas uma, vai se formar 50% eletricista. E ninguém quer ser 50% eletricista, ninguém quer ser meio eletricista. A gente quer ser eletricista completo. Então façam as duas playlists que fazem parte do mesmo curso, tá bom? Nós estamos aqui hoje começando a aula número 7 e nesta aula eu vou estar ensinando para vocês a respeito do receptáculo, tá bom, pessoal? O receptáculo é o que nós conhecemos aí como bocal de luz, né? Popularmente falando, mas o nome técnico para este componente é o receptáculo. Tá bom, pessoal? E eu peço novamente a ajuda de vocês, porque nós precisamos que o canal chegue a pelo menos 1000 inscritos, pessoal. Tem um tempo necessário que o YouTube nos dá, que se o canal não chegar a 1000 inscritos, o canal sai do ar. E aí nós deixamos de compartilhar esse conteúdo de qualidade para vocês. Eu tenho 3 cursos no canal já. Esse curso de eletricista instalador, nas playlists 1 e 2. Na playlist 3 tem o curso básico de CLP, iniciante. E na playlist 4 tem o curso intermediário de CLP, tá bom, pessoal? O próximo curso que é necessário para o eletricista, a formação do eletricista, depois desse curso inicial de eletricista instalador, o ideal é fazer comandos elétricos, pessoal, tá bom? E é justamente este o próximo curso que eu vou estar criando aqui no canal para vocês, tá bom, pessoal? Só que eu preciso que para começar esse curso de comandos elétricos, o nosso canal atinja os 1000 inscritos. Senão todo esse trabalho que eu estou fazendo será perdido. Tá bom, pessoal? Então se inscrevam no canal, deem um like aí nos vídeos e compartilhem esses vídeos, essas aulas do canal com seus grupos, todos os grupos que vocês tiverem,
compartilhem, falem do canal, peçam para os seus amigos, familiares se inscreverem e acompanharem o conteúdo, porque sempre tem alguém que está querendo iniciar uma profissão nova. E a profissão de eletricista é uma profissão muito promissora, pessoal. Nós podemos trabalhar por conta, pode ser autônomo, montar a própria empresa, pode trabalhar na indústria. Dentro da indústria tem várias áreas para o eletricista, né? Depois tem o técnico eletricista, o tecnólogo eletricista, o engenheiro eletricista. Então tem um campo gigantesco para trabalhar aí na área de elétrica, tá bom, pessoal? E na aula passada nós estudamos um pouquinho a respeito da lâmpada incandescente. Nós vimos as conexões elétricas dentro da lâmpada, como que é feita a conexão aí da fiação externa da nossa instalação com os filamentos da lâmpada, como que é essa conexão, tá? E nós vimos que não é possível conectar a lâmpada diretamente à fiação da instalação. Nós vimos que nós precisamos de um receptáculo para fazer a conexão da fiação com a lâmpada, tá? Porque quando a lâmpada queima o seu filamento, nós apenas desrosqueamos do receptáculo sem precisar desfazer as conexões elétricas, que é o eletricista quem faz, tá bom? O próprio usuário, o próprio dono da edificação pode estar trocando a lâmpada sem riscos, tá? Uma vez que o próprio receptáculo é feito de cerâmica, que é um material isolante, tá bom? E o vidro da lâmpada também é um material isolante. E nós temos aqui conexão metálica apenas na rosca da lâmpada. E a rosca vai estar protegida internamente dentro do receptáculo, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, no receptáculo nós temos dois parafusos aqui na parte superior dele. E esses dois parafusos são os responsáveis por receber a fiação elétrica, tá bom? Quando nós tivermos uma instalação, um circuito alimentando a minha lâmpada em 127 volts, nós teremos neutro e fase, tá bom? Então, em um dos lados do parafuso, em um dos parafusos, nós iremos conectar o fio de neutro. No outro parafuso, nós iremos conectar o fio de fase, tá bom? Então, a lâmpada vai receber neutro e fase através do receptáculo e a lâmpada vai funcionar em 127 volts. Quando a lâmpada for funcionar em 220 volts, ao invés do neutro, nós teremos um outro polo do disjuntor, e aí do disjuntor vão sair duas fases. Uma fase vai ser ligada em um dos parafusos e a outra fase vai ser conectada ao outro parafuso, tá bom, pessoal? E aí esses parafusos, eles estão internamente ligados no receptáculo para que dê condições de uma das partes, um dos parafusos que está conectado à fase, entre em contato com a lâmpada através da base, e o outro parafuso que está conectado ao neutro entra em contato com a lâmpada através da rosca, tá bom, pessoal? E como que isso funciona, pessoal? Aqui nós temos no receptáculo a parte interna dele. Nós temos aqui a parte da base do receptáculo, a parte aqui que está no fundo do receptáculo, tá bom? Nós temos a outra parte, que é a parte da rosca do receptáculo, a parte que está na lateral do receptáculo, tá? E nós temos que, por trás do receptáculo,
nós temos os dois parafusos. Aqui, pessoal, um desses parafusos está conectado a este rebite aqui, ó, que está prendendo a rosca do receptáculo. Então, nós temos contato elétrico direto desta rosca com este parafuso. Quando a gente conectar o neutro, o cabo neutro neste parafuso, nós estamos mandando o neutro diretamente para a rosca do receptáculo, tá bom? E nós temos aqui a base do receptáculo que não está conectada eletricamente com a rosca. Ela não tem contato elétrico com a rosca. Entre a base e a rosca tem toda essa parte aqui, ó, de porcelana, que é um isolante elétrico, que não deixa ter nenhum contato elétrico entre a rosca e a base, tá bom? Então, quando nós conectarmos a fase no outro parafuso, este parafuso está conectado com este rebite lá atrás do receptáculo e automaticamente este parafuso faz contato elétrico com a base da nossa lâmpada, tá bom? Então, quando nós mandarmos fase para este parafuso, a fase vai estar alimentada aqui na base do nosso receptáculo. Então, quando tiver fase no parafuso, através de um condutor elétrico, e neutro no outro parafuso, através de um outro condutor elétrico, nós teremos fase aqui na base do receptáculo e neutro aqui na rosca do receptáculo. Se a gente, com muito cuidado, é muito perigoso fazer isso, mas com muito cuidado, com muita atenção, medir com um multímetro em escala de tensão elétrica 600 volts, aqui uma ponta de prova aqui na base, a outra ponta de prova aqui na rosca, nós mediremos 127 volts, tá bom? Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque tem o risco de encostar a ponta de prova aqui na fase e a mesma ponta de prova encostar na rosca. E aí fechar um curto-circuito com a ponta de prova do multímetro. E aí explodir e causar um acidente. Mas só para representar para vocês, nós conseguimos medir entre a base e a rosca 127 volts, tá bom? E tomem muito cuidado com essa medição, porque é perigosa, tá bom, pessoal? Então é isso, nós entendemos que um dos parafusos está conectado à rosca, o outro está conectado à base. E como que a lâmpada, pessoal, vai ter contato, vai ser energizada com neutro e fase através do nosso receptáculo. Justamente desta maneira, quando nós tivermos fase entrando por este parafuso, fase alimentada aqui na base da lâmpada, quando nós rosquearmos a lâmpada, esta base aqui metálica do fundo da lâmpada vai entrar em contato com esse olhal. Entrando em contato com esse olhal, depois que a lâmpada for toda rosqueada, a fase vai entrar por este condutor que nós já vimos na lâmpada, que não tem contato elétrico com a rosca, tá? Ele vem direto aqui da base lá para o filamento da lâmpada, e então a fase vai chegar e alimentar, energizar o filamento da lâmpada, tá bom? E quando a gente conectar o cabo neutro neste parafuso, nós vimos que esta rosca do receptáculo vai estar toda energizada, toda alimentada com o neutro.
E quando nós rosquearmos a lâmpada na rosca do receptáculo, nós teremos que o neutro vai estar aqui energizando a rosca da nossa lâmpada. Com isso, o neutro, através desse condutor elétrico, vai energizar o nosso aqui a nossa lâmpada, beleza, pessoal? Então o filamento da nossa lâmpada agora vai estar energizado, recebendo fases de um lado, neutro do outro. E nós já vimos na aula de lâmpada incandescente que quando recebe fase e neutro, o filamento da lâmpada aquece, incandesce e gera luz. Tá bom, pessoal? Mas o entendimento que nós temos que ter nesse slide aqui é justamente isso, que este filamento da lâmpada que está conectado na rosca vai receber neutro através da rosca do receptáculo, que está conectado através deste rebite a este parafuso que vai receber o cabo de neutro do meu circuito, tá bom? E este lado do filamento da lâmpada que está conectado aqui na base da lâmpada, vai entrar em contato com a base do receptáculo, que é este olhal, e através deste rebite está conectado neste parafuso e vai receber a fase, o condutor de fase do meu circuito. Legal, pessoal? Isso aqui é bem interessante da gente entender, enxergar, porque no dia a dia vai estar a lâmpada colocada direto no soquete e nós não vamos conseguir enxergar isso. Mas agora vocês já têm esse entendimento do que está acontecendo, não apenas conectar os fios aqui no soquete, aqui no receptáculo, tá? Esse receptáculo também é conhecido como soquete, popularmente, ou como bocal, tá bom, pessoal? Mas o nome mais técnico dele é o receptáculo, tá bom? E aí, nós temos o conhecimento, o entendimento do que está acontecendo aqui dentro, e não apenas ligar. E justamente quando a lâmpada queima, é este aqui o filamento dela que se rompe. Quando ele se rompe, perde aqui a função do filamento. Deixa de ser um caminho fechado para circular a corrente elétrica, para de circular a corrente elétrica e o filamento para de aquecer, para de incandescer e para de gerar luz. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando aqui, ó, a ligação do receptáculo, tá? Se a instalação for realizada com um cabo neutro e um retorno, então teremos a seguinte situação. O neutro deverá ser instalado ao contato de rosca do receptáculo, tá bom? Enquanto que o retorno deverá ficar conectado à base do receptáculo, tá? Por que isso, pessoal, é importante? Aqui nós temos falando o retorno, certo? A gente vai aprender na próxima aula já sobre os interruptores, o funcionamento e a instalação elétrica dos interruptores. E aí nós mostramos para vocês aqui nas ligações fase indo direto para o receptáculo e neutro indo direto para o receptáculo. Nós percebemos então que nessa situação, quando nós ligarmos o disjuntor, a minha lâmpada vai ficar ligada direto. Não tem nada que faça a lâmpada apagar, além de desligar o disjuntor. Mas nós sabemos que nós não devemos, o disjuntor não é equipamento feito para ligar e desligar a lâmpada. Ele é um equipamento de proteção. Ele tem que estar lá no quadro para atuar só quando ocorrer um problema na instalação, que na aula de disjuntores vou mostrar quais são esses problemas que podem ocorrer, que o disjuntor está apto a proteger, tá bom? Ele é um dispositivo de proteção, não um dispositivo de
sirva para ligar e desligar a lâmpada, tá bom? Nós veremos que haverá um outro dispositivo que fará essa função. Aqui eu estou mostrando que a fase está indo direto para o receptáculo, tá? Mas nós teremos na próxima aula um equipamento que vai fazer a interrupção da fase para eu ligar ou desligar a nossa lâmpada. Mas percebam, pessoal, que aqui nós mandamos o neutro para a rosca do receptáculo, justamente porque é na rosca da lâmpada que o neutro vai estar presente. Quando o usuário, o dono da instalação, tá, for remover a lâmpada queimada, ele vai pegar normalmente aqui no vidro e começar a desrosquear a lâmpada. O vidro é isolante, tá bom? Normalmente o usuário ele não desliga o disjuntor no quadro para trocar a lâmpada. Ele apenas desliga o interruptor, tá? Lá na aula de interruptores eu vou mostrar para vocês. O neutro geralmente ele vai ligado diretamente do quadro para a lâmpada. O neutro não é interrompido. E aí com isso o neutro vai estar aqui conectado à rosca. E se o usuário encostar por acidente na rosca, eu não tenho a fase diretamente na rosca. Eu tenho o neutro. E aí evita acidentes onde o usuário poderia levar um choque, tá bom? Uma vez que ele começou a desrosquear a lâmpada, a base da lâmpada já desconecta lá da base do nosso receptáculo e a fase que entra na lâmpada já é desconectada. Com isso, a lâmpada fica desenergizada, fica apenas com o neutro em contato com a rosca. E nós sabemos que o neutro ele possui potencial zero. Uma vez que o neutro esteja balanceado realmente no transformador e esteja com o potencial zero realmente, evita a possibilidade do usuário tomar choque, tá bom, pessoal? Então, é uma medida a mais de segurança, conectar o neutro na rosca da lâmpada e a fase na base da lâmpada. E não o inverso, conectar o neutro na base e a fase na rosca. Senão, o tempo todo que o usuário estivesse desrosqueando a lâmpada, a fase estaria em contato com a rosca. Aí, se ele encostasse o dedo na fase, era muito mais provável do usuário tomar um choque e ocorrer um acidente. Então, mandando o neutro para a rosca, a gente reduz a possibilidade de um choque elétrico. Tá bom, pessoal? Então, por isso que o neutro deve ser instalado no parafuso que está conectado à rosca, enquanto que a fase que virá através do retorno, tá bom? Quem vem através do retorno é a fase, mas depois que nós passarmos para vocês a aula de interruptores, nós veremos que essa fase vai ganhar um novo nome, tá bom? Que vai ser retorno, que ela é quem retorna a fase para a lâmpada. Esse retorno vai ser ligado na base, no parafuso que é conectado à base do receptáculo, a este olhal que faz contato com a base da lâmpada. Tá bom, pessoal? E aqui eu trago para representar para vocês como ficaria a gente imaginando dentro do receptáculo. Isso nós não enxergamos. Nós enxergamos somente a lâmpada, aqui a parte de cerâmica do receptáculo e os parafusos e a fiação chegando, o nosso neutro chegando e a nossa fase chegando através do retorno. Mas nós agora, mesmo não enxergando internamente, já sabemos o que está acontecendo lá dentro. Nós sabemos que o neutro está em contato com a
rosca do receptáculo. A rosca do receptáculo está em contato com a rosca da lâmpada. A rosca da lâmpada está conectada a um dos lados do nosso filamento, tá bom? O outro lado do filamento está conectado à base da lâmpada. A base da lâmpada está em contato com a base do receptáculo através do olhal. A base do receptáculo está conectada ao outro parafuso que está recebendo o nêutron. E aí nós temos aqui, quando chega a fase através do retorno, quando chega a fase através do retorno e o nêutron na lâmpada, nós temos um circuito fechado, dando condição para a circulação da corrente elétrica. Circulando a corrente elétrica, temos o aquecimento do filamento, a incandescência do filamento e a geração de luz para a gente. Tá bom, pessoal? Então, isso foi o que nós precisávamos entender sobre o receptáculo, tá? E aí nós veremos na próxima aula, tá? Que considerando que o retorno aqui, pessoal, ó, é uma extensão da fase que vem lá do nosso disjuntor, tá bom? E ela será interrompida para ligar e desligar a lâmpada. Podemos dizer que existe a possibilidade de existir energização no receptáculo, tá bom? Sendo assim, o retorno irá ser ligado à sua base. Então, quando nós mandarmos a fase e energizarmos o receptáculo, nós garantimos que a fase vai estar na base, tá bom? E não na rosca da lâmpada, evitando acidentes, evitando o choque elétrico. E aí nós veremos que a gente já emenda esta aula com a aula seguinte, que nós teremos que ter um equipamento, tá bom? Que vai fazer a interrupção da fase para que nós não tenhamos a nossa lâmpada sendo ligada e desligada pelo disjuntor, que não é a função dele. Então nós veremos qual é este equipamento, como funciona este equipamento, como fazer a ligação elétrica dele. Nós temos vários tipos desse dispositivo. Quem é esse dispositivo, tá bom? Mas já vão pensando, o que ele faz? A interrupção da fase. Então, neste dispositivo vai chegar a fase e ele vai interromper a fase. E a partir dele, este cabo que vai conduzir a fase para a nossa lâmpada vai receber um novo nome, tá bom? Que vai ser o cabo de retorno. Então, nós teremos fase chegando neste equipamento, que é o interruptor. Nós teremos o retorno saindo deste interruptor e conduzindo a fase até a lâmpada, e nós teremos sempre o nosso sempre, pessoal. Eu aprendi com um professor em sala de aula, um excelentíssimo professor, que ele, quando quer enfatizar que nós devemos seguir fielmente uma regra, ele sempre usa em sala de aula o sempre. O nosso excelentíssimo professor Luciano, tá bom, pessoal? Ele ensina pra gente que quando nós devemos seguir fielmente uma regra, sempre devemos fazer isso. Então nós temos aqui que o nêutron, pessoal, ele sempre vai ligado diretamente ao parafuso do receptáculo. O nêutron não pode de maneira nenhuma ser
interrompido. Então nós não temos disjuntor, não temos interruptor ligado ao neutro. O neutro vai do barramento do quadro diretamente ao receptáculo que vai estar em contato com a nossa lâmpada. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar aqui a nossa aula de receptáculo, o receptáculo é o nome tecnicamente correto do famoso bocal de lâmpada, também conhecido como soquete, e entre outros. Cada região do país vai apelidar o nosso receptáculo de um jeito, tá bom? Este equipamento é responsável pela conexão, tá? A conexão elétrica entre o interruptor e a nossa lâmpada, para que seja possível realizar o acionamento desta lâmpada, a ligação desta lâmpada, para que esta lâmpada entre em funcionamento. Tá bom, pessoal? E esta foi mais uma aula nossa do nosso curso de eletricista instalador. Na aula 8 nós começamos a nossa aula de interruptores, pessoal. Eu começo falando da ligação e do funcionamento do interruptor, como é feita a ligação e como o interruptor funciona na prática, tá, pessoal? Então, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero que todos tenham uma excelente semana e espero que todos também, desejo que todos fiquem com Deus, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.